O Via Justiça de hoje é sobre o processo judicial eletrônico no Brasil. Nossos convidados, o juiz Delvan Barcelos Júnior, da Terceira Vara Civil do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, e a advogada Camila Gomes, coordenadora do Minas Digital da OAB de Minas Gerais e da Caixa de Assistência dos Advogados. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Conselho Nacional de Justiça divulgou no começo de abril uma atualização sobre o PJE na Justiça de Minas Gerais. Segundo o CNJ, o processo judicial eletrônico já está implantado em 29 comarcas mineiras. Mas Minas Gerais tem 296 comarcas. Doutor Delvan, como explicar a demora na implantação do PJE em todas as comarcas? Bom, Carlos, primeiramente a gente tem que colocar a questão do orçamento, porque você vai ter que implantar uma estrutura para fazer funcionar o processo judicial eletrônico, você tem que treinar os usuários, e aí usuários não são só os servidores e os magistrados, mas principalmente os advogados, né? E isso então demanda muito tempo para treinamento, essa coisa toda. E os recursos são reduzidos, então o tribunal precisa eleger as prioridades para poder definir o cronograma de implantação. E a gente também tem que considerar que a gente tem ainda o acervo físico, que é muito grande, então nós vamos ter que conviver com essas duas realidades durante um bom tempo, né? O estudo que foi feito que não haveria como digitalizar todos os processos que já estão em andamento. Então a opção que foi tomada foi de se continuar com os processos físicos tramitando normalmente, pelo meio comum, vinha sendo até agora, e começar a implantar o processo eletrônico para o futuro. Então a gente vai ter que viver com essas duas realidades e tudo. E aí eu falo, o treinamento realmente é a pedra de toque aí do sucesso do processo judicial eletrônico. Você precisa aprender a trabalhar com o programa. Doutora Camila, como que os advogados mineiros veem o processo judicial eletrônico? Bom, na verdade tem sido muito dificultador para os advogados, porque eu acho que a grande dificuldade nossa tem sido a falta de conhecimento em informática. Né? Eu acredito que a realidade hoje da advocacia hoje não, né? Na verdade sempre foi o papel, então a gente está enfrentando sim esse problema, mas nós acreditamos que é um evento promissor, sim, que o processo judicial eletrônico ele veio para facilitar o trabalho não só da advocacia, mas também do judiciário. Mas aqueles advogados mais antigos, né, dizem que os mais antigos têm dificuldade, né? Sim, com a inovação. Com certeza, eles estão tendo muita dificuldade, mas eu até falo que não só os advogados mais experientes, não. Tá? Os advogados mais novos também estão tendo muita dificuldade, foi uma surpresa muito grande até para a gente, mas realmente tem sido uma dificuldade grande, é por isso que a OAB e a Caixa de Assistência estão realizando vários cursos, juntamente com uma parceria com o Tribunal de Justiça, a gente tem realizado vários cursos nas comarcas, nas subseções e até mesmo em Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça também está fazendo esses cursos, não é, doutor? Como eu disse, né, o treinamento do usuário ele é fundamental para o sucesso da implantação do PJE, do funcionamento do PJE. Para os juízes é difícil manusear o processo judicial eletrônico? Não, eu diria que não, porque a minha opinião pessoal é que a atividade do juiz ela não muda. Porque qual que é a atividade do juiz? É o julgamento da causa, né? E isso aí não vai mudar a forma como a gente faz, né? Mas a infraestrutura que foi implantada, que foi concebida para o funcionamento do PJE, a gente trabalha com 2 monitores. Então, em um monitor, você vai ter o acesso aos documentos eletrônicos e tudo, você vai paginar aquilo ali como se fosse um processo físico, e no outro monitor, então, você vai ter a tela onde você vai realizar as tarefas. Então, não tem muita dificuldade, é mesmo questão de habituar com a inovação. Pois é, mas a senhora falou, doutora Camila, que os advogados estão tendo dificuldades. Quais são essas dificuldades? Como eu falei, na verdade, é o básico de informática, começa desde lá do básico de informática. Né? Eu estava até conversando com o doutor Delvan, os advogados, muitos deles utilizam ainda máquina de escrever.
Então, quando passa para o computador, muitos não conseguem ligar o computador, não conseguem acessar um site. Então, vem lá desde o básico mesmo de informática. E para o sistema de PJE é necessário configurar o computador com programas adequados para o correto manuseio do sistema. Então, os advogados estão tendo que, além de aprender a mexer no sistema, eles precisam também aprender a programar o computador para poder utilizar o PJE. Então, é na fase do beabá, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Claro. Doutor Delvan, quais foram os critérios para a implantação do processo judicial eletrônico nestas 29 comarcas mineiras até agora? Por que essas 29 comarcas foram escolhidas? O tribunal elegeu como prioridade as comarcas de entrância especial, né, que são as comarcas que teriam maior movimento, né, maior número de feitos, essa coisa toda, maior número de usuários. Então, o critério foi esse. Vamos instalar primeiro nas comarcas de entrância especial e depois a gente vai avançando com isso aí para as outras comarcas, né? Lá no fórum, o Fórum do Barreiro, para o telespectador entender, é um fórum regional aqui de Belo Horizonte, né? O processo judicial eletrônico já ultrapassou o processo escrito? Qual que é são os dados lá? Hoje, por exemplo, meu acervo, eu tenho cerca de 600, mais ou menos 600 feitos, né, físicos, 600 processos físicos e mais ou menos uns 1.400 eletrônicos. Doutora Camila, usuários não advogados podem acessar o sistema? Sim, os usuários não advogados, eles possuem até um usuário que chama assistente. É o assistente de advogado, pode ser qualquer pessoa. Não precisa ser necessariamente um estagiário, pode ser uma secretária, alguém para assistir mesmo o advogado. A única questão desse usuário no sistema é que ele não vai conseguir peticionar nem protocolar uma peça. Ele consegue mesmo fazer questões administrativas, pesquisar processo, tirar cópia para o advogado, né, pegar o processo lá no acervo e iniciar a petição, né, juntada de documentos, mas protocolar e assinar a peça ele não consegue. Doutor Delvan, como é a infraestrutura do tribunal para o PJE? Como é o ambiente de tecnologia da informação? Onde é que fica? Tem uma sede, né, de armazenamento de dados. Na verdade, o servidor que a gente chama, né, são dois servidores que funcionam, a gente fala em sistema de redundância, né, isso tem uma sala cofre, onde é que esse servidor fica localizado, que é protegida contra incêndio, essa coisa toda, para preservar os dados, né? E a gente fala que hoje o pessoal da tecnologia de informação está exercendo a função que antes era exercida pelos escrivães, pelos advogados, que seria a responsabilidade pela guarda do processo. Então, quem guarda o processo hoje é o pessoal da área técnica. O senhor diria que é seguro o sistema de guarda do PJE? Ele adota as regras, né, de segurança que são adotadas, por exemplo, as instituições financeiras, né? Todo mundo que lida com bancos de dados, né, os órgãos governamentais e tudo, são as mesmas regras. Então, a segurança que ele oferece é a que tem disponível, mas eu diria que sim, que é bem seguro. Doutora Camila, é verdade que o sistema é lento, que a operação é demorada? Na verdade, estamos enfrentando esse problema, sim, principalmente entre horários de meio-dia e 18h30, 19 horas, que acreditamos que é o horário que possui maior número de acessos. Existem as paradas programadas também, que eles param o sistema, tiram o sistema do ar para realizar manutenção, corrigir eventual erro. E existem as paradas imediatas, emergenciais, digamos, que eles suspendem o PJE para adequação, né, correção de eventuais erros emergenciais mais graves, né? Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a Justiça e a implantação do processo judicial eletrônico no Brasil e em Minas Gerais. Participam do programa o juiz Delvan Barcelos Júnior, da Terceira Vara Cível do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, e a advogada Camila Gomes, coordenadora do Minas Digital da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Delvan, como está a implantação do PJE no Brasil como um todo?
Bom, são 8 tribunais estaduais que já estão utilizando o PJE, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, todos os tribunais regionais federais, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, na Justiça do Trabalho me parece que são todos os tribunais regionais do trabalho, estão utilizando, e ainda também está implantado no CNJ, funcionamento do CNJ, o processo judicial eletrônico. Doutora Camila, alguns apontam a juntada de documentos dentro dessas dificuldades que o advogado está tendo. Isso procede? Procede sim, Carlos. Os advogados têm tido dificuldade na juntada de documentos porque, por exemplo, quando juntamos mais de 20, 30 documentos na mesma petição, às vezes o sistema dá erro. Então, não prossegue, né? A gente não sabe se os documentos foram realmente juntados, às vezes eles são juntados e não são assinados, então os advogados ficam sem saber se realmente houve essa juntada, se não houve, quais os documentos que foram, então fica um pouco no ar. Gera uma insegurança isso? Gera uma insegurança. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor? Eu não conheço o painel que é utilizado pelo advogado, mas nós, magistrados e servidores, a gente tem uma tarefa que chama assinar documentos pendentes. Então, no final do expediente, a gente acessa essa tarefa e o sistema vai listar para a gente todos aqueles documentos, por exemplo, que foram juntados, mas que ainda não foram assinados. E aí você faz, então, a assinatura, né? E aí o trabalho que você vai ter que ter quando você junta e tem dúvida é abrir o processo e paginar para ver se realmente o documento foi juntado ou não. Quais são os passos do advogado no PJE? Então, na verdade, ele primeiro precisa de adquirir o certificado digital, né? Depois que ele adquire o certificado digital, ele loga no sistema, é pedido um cadastro para ele no primeiro acesso. Posteriormente, ele já acessa o sistema direto, no painel do advogado ele consegue ver todos os processos que aparecem, né, que ele é habilitado. E está aberto lá para ele todas as publicações, intimações que ele tem na primeira página, assim, para ele, no painel do advogado. O certificado é a assinatura? Assinatura digital, é assinatura, sim. Né? Agora, doutor Delvão, o que dizem os servidores do judiciário sobre essa operabilidade, né, do PJE? Na verdade, o sistema é novo, né? Estão se adaptando. Mas a impressão é muito positiva, né? A gente sabe que isso aí realmente é uma necessidade que a gente tem de atualizar, né? A tecnologia veio para facilitar a vida da gente, mas o que a gente às vezes percebe é questão de infraestrutura. Às vezes é dificuldade de acesso porque a rede não está boa, o sinal não está bom e tudo, às vezes demora um pouco para realizar a tarefa. Mas isso aí não é um problema do sistema, é uma coisa que vai ser resolvida ao longo do tempo, né? Mas então é possível dizer que não aliviou ainda como deveria a rotina dos servidores, não? Como eu te disse, a gente está convivendo com duas realidades, porque a gente tem os processos físicos, né? O acervo físico existe, ele não desapareceu, ele continua tramitando. Então, na verdade, o que está acontecendo? No momento, os servidores estão tendo duas rotinas diferenciadas, eles continuam trabalhando as rotinas dos processos físicos e tem que fazer também as rotinas do processo digital. Então, por algum tempo, a gente ainda vai conviver com essa realidade. Mas eu posso te dizer, por exemplo, da minha assessora, que hoje ela sempre comenta que gostaria que já tivesse tudo digital. Ela não queria mais trabalhar com processo físico por causa da facilidade que tem. Doutora Camila, todas as classes processuais já contam com PJE? Na verdade, agora com o novo CPC, o tribunal tem que adequar, né? Já está nesse processo de adequação e eles estão, na verdade, retificando algumas classes, modificando outras, retirando, né, algumas, mas a maioria já conta, sim, no sistema. E como que o PJE trata o processo criminal? Bom, o processo criminal ainda está, o sistema ainda está sendo desenvolvido. Então tem um processo piloto, parece que em alguns juizados especiais e algumas câmaras criminais que estão funcionando. Aqui em Minas ele ainda está em processo de homologação. Então estão sendo feitos testes, estão sendo feitas
o corpo técnico do tribunal está fazendo uma avaliação para poder homologar o programa, mas por enquanto a gente ainda não tem. Por quê? Seria mais difícil o processo criminal do que o civil no PJE? Não é questão de dificuldade, né? São procedimentos diferentes, ritos diferentes e tudo, né? E o processo eletrônico ele trabalha através de fluxos, em que você tem que parametrizar o sistema, você tem que configurar para ele poder fazer o processo correr entre as tarefas. Então, isso aí demanda algum tempo, demanda algum estudo, tem que ser uma coisa feita de forma cautelosa, né? Um passo de cada vez para a gente não... O Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou no dia 18 de abril que a contrafé eletrônica chegou a mais 27 varas cíveis em Belo Horizonte. O que isso significa, doutora Camila? Bom, eu acredito que a contrafé eletrônica também tem que ser a realidade, né? Já que o processo é eletrônico, a contrafé também deve ser eletrônica. Eu acredito que nós devemos ter apenas uma cautela com relação às partes que não possuem acesso à internet, apesar de que o tribunal, né, no Fórum Lafayette, por exemplo, tem lá um serviço de apoio ao cidadão também, que assim que eles recebem essas intimações, essa notificação, essa contrafé eletrônica, ele consegue ir lá no Fórum Lafayette consultar o seu processo. O projeto piloto da contrafé eletrônica foi implantado em 30 de novembro. Como que ele se desenvolveu, doutor Delvan? O tribunal ele tem um sistema chamado RUP, que é o Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos, e que ele controla diversos serviços prestados pelo tribunal. Ele controla, por exemplo, os mandados de prisão e tudo. E esse sistema de contrafé eletrônica, ele funciona também nesse sistema do tribunal RUP. E ele age, então, em comunicação com o PJE. Então, o servidor, ele vai, quando precisa expedir um mandado de citação, ele faz o mandado de citação, entra nesse sistema do tribunal no RUP, e aí, então, ele importa do processo judicial eletrônico aqueles documentos que vão formar a contrafé, né? Cópia da petição inicial, os documentos que instruíram, tudo aquilo que precisa ser, e aí ele faz isso e disponibiliza isso. E esses documentos, então, é gerado um link de acesso, que é informado na notificação, e a pessoa acessa esse link e aí pode ter visualizar esses documentos por 90 dias. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje atualizando os dados do processo judicial eletrônico na Justiça brasileira. Participando do programa, o juiz Delvan Barcelos Júnior, da Terceira Vara Cível do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, e a advogada Camila Gomes, coordenadora do Minas Digital da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Doutora Camila, só para eu entender direito uma fala da senhora no bloco anterior, eu acho que eu não entendi direito. O advogado ele só pode acessar os processos dele ou ele tem uma visão ampla do que está no judiciário? Não, na verdade, os processos dele, ele vai ter acesso num primeiro momento. A primeira página que aparece lá chama painel do representante processual. Lá constam os processos que ele está habilitado, mas ele consegue sim consultar outros processos que ele não esteja habilitado, desde que não seja segredo de justiça. Para a parte, é difícil esse acesso? Como é que o senhor vê isso? O processo judicial eletrônico, ele tem a chamada consulta pública, né? Qualquer pessoa pode fazer a consulta do andamento processual. Então, a parte ela não vai ter acesso ao teor dos documentos, mas ela consegue ver o andamento do processo. Mas há facilidade nessa operação pela parte, ou a senhora acha, doutora Camila, que a parte ainda tem dificuldades nessa familiarização com o processo? Eu acredito que, como o doutor Delvan falou, é uma fase de implantação, né? Então é uma fase nova. Realmente todo mundo tem tido uma certa dificuldade, mas o tribunal tem dado um apoio muito grande nisso. Como eu falei no bloco anterior, existe no fórum um setor específico que atende ao cidadão.
Então, se o cidadão tem alguma dúvida, tem algum processo, ele quer consultar os dados, né, do processo, o andamento processual, ele consegue ir a esse setor e consultar o seu processo. Mas se ele estiver em casa, ele vai ter que ler o manual, né, doutor Delvan? Eu costumo... Tem o manual, né? Eu costumo dizer que a nossa cultura, né, é no sentido de não ler manual. Então, muitas dificuldades ou muitos problemas que o usuário tem na utilização do programa, eles estão resolvidos no manual e ele, às vezes, recorre ao suporte e a informação do que ele tem que fazer para resolver aquele problema, às vezes está na tela do computador ali e ele não lê. Ele não lê nem o manual e nem as mensagens que o sistema informa para orientar a utilização da ferramenta. Quais são as leis que regulam o processo judicial eletrônico no Brasil? A lei primeira é a 11.419 de 2006 e agora também o novo Código de Processo Civil, né, a lei 13.105 de 2015, que trata especificamente. E várias resoluções do CNJ e também dos tribunais onde estão implantados o processo judicial eletrônico. Quer dizer, 2006, doutora Camila, são 10 anos, né? São 10 anos. Difícil, então, a implantação desse... Sim, demorou bastante, inclusive até por isso que o CNJ emitiu, né, a resolução 185, que dá até 2018 aos tribunais para poder implantar 100% em seu acervo o PJE até 2018. Até 2018? Sim. Mas você vai ter condições para isso, doutor Delvan? Eu acho que é um pouco difícil. É o que eu estou te falando. A gente tem não só a limitação de recursos, mas a própria necessidade de treinamento, né? É um número muito grande de usuários, muito grande de pessoas que precisam ser capacitadas para poder utilizar o processo judicial eletrônico. Tomando como base Minas, né, que tem 20 e poucas comarcas em 290, a senhora acha que até 2018 isso vai no Brasil inteiro? Não, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, sim. Como o doutor Delvan falou, a capacitação eu acredito que é o maior, né, a maior dificuldade e é o que a gente tem que enfrentar mesmo. Não adianta implantar um sistema onde os seus usuários não possuem, né, a capacitação para manuseá-lo. O processo judicial eletrônico, doutor Delvan, ele existe em outros países? Ele existe não com esse nome, né? Sim. Que o processo judicial eletrônico, na verdade, é um programa de computador, um software, que foi desenvolvido aí primeiramente pelo Conselho da Justiça Federal e posteriormente, então, foi firmado um convênio com o CNJ e a partir de 2009 eles estão estendendo a utilização desse programa para todos os tribunais do país, para fazer uma unificação e integração da tramitação dos processos, de todas as justiças, de todas as instâncias. Mas a origem é brasileira, pode-se dizer assim ou não? É um programa de computador, existem inclusive programas privados e tudo que são utilizados já há algum tempo. O Tribunal de São Paulo vinha utilizando o Rio de Janeiro, né, o chamado sistema SAGE e tudo, mas eram de empresas privadas. Além do custo, que é muito alto, né, a gente tinha também o problema de que a informação ficava na mão de um terceiro. E o PJE não, o PJE é do CNJ, dos tribunais, é um programa aberto, a gente é que controla, a gente é que faz as alterações e tudo, a gente não depende de terceiros. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, começando com a senhora, doutora Camila. 25 segundos. Bom, eu acredito que o PJE veio sim, é um programa promissor, né, para o judiciário e para a advocacia. Eu acredito mesmo que nós estamos todos unidos, né, por esse sistema e eu acho que a gente deve mesmo se capacitar, né, porque ele realmente vai facilitar muito a vida da advocacia. Considerações do senhor? Eu diria que a tecnologia está aí, né, a gente vive isso 24 horas por dia, a gente vê os smartphones, os tablets e tudo, então cada vez mais a sociedade vai estar habituada com a utilização das ferramentas tecnológicas. E o PJE é uma dessas ferramentas. Então, é uma questão de tempo. É igual aconteceu, por exemplo, a informatização de serviços bancários, essa coisa toda. Daqui a um tempo, ninguém mais vai se preocupar com isso. Vai ser uma coisa natural a utilização do processo judicial eletrônico. E não tem como haver retrocesso, né? Eu acredito que não. Muito obrigado ao senhor e à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.